Meus caros, vivam neste sábado, dia 8 de fevereiro, e vamos começar por comentar as últimas. Aproximamos-nos do fim de semana, já estamos no fim de semana e geralmente no fim de semana não há grandes notícias, só se houver algum caso especial, que não parece que esteja a acontecer, a não ser a vitória do Benfica por 3-0 ao intervalo. Mas vamos então falar das últimas coisas que têm acontecido em Portugal, e foram algumas, nomeadamente nos últimos dias desta semana. Aqui temos André Ventura, que está sob alvo, mais uma vez, sob a mira da comunistação social toda, como eu lhe chamo, e eles aqui dizem prostituição de menor, roubo de malas, condução sob taxa de crime, 3 casos, as suspeitas, acusações, factos que visam membros do Chega, a lista tem 13. Bom, destes 13, 2 pelo menos são falsos, serão apenas 11, porque o meu caso e o caso da minha colega ao lado da bancada são completamente falsos, não há nenhuma acusação pendente sobre nós, e isso eu explico aqui no meu vídeo que gravei ainda ontem à noite, mas só consegui publicar hoje de manhã. Enquanto 60 dirigentes e deputados do PS e do PSD são acusados formalmente pelo Ministério Público e apenas num só processo, 60. A comunistação social tenta desviar a atenção do povo para minudências e algumas delas até falsas, como é o meu caso. Eu nunca fui acusado de coisa nenhuma. O Ministério Público não acompanhou a queixa que pendia contra mim, simplesmente por não ver ali qualquer indício de crime. Mesmo assim, sou um dos contemplados nesta onda de fake news, como se eu fosse um criminoso. Exigi direito de resposta ao Expresso e, claro, que isso foi ignorado. Mas não ficamos por aqui. Eu vou continuar. E não desisto de desmontar estas mentiras indecentes do Expresso, da SIC, da CNN, tudo uma comunistação pegada que bem merecem a falência que se aproxima a passos largos. Eu explico melhor isto aqui no meu vídeo de ontem. Eu vinha na viagem, 3 horas, e portanto tive tempo para tudo isso. Explico bem o que é que se passou. Nunca fui acusado pelo Ministério Público, portanto nunca poderia ser condenado. Mas enfim, eu explico tudo no vídeo, vejam o vídeo, faz favor. Eu não faço parte daqueles 13, embora esteja lá, mas é mentira. Nem eu, nem a minha colega do lado, nós nunca fomos acusados de coisíssima nenhuma. Estamos lá porque alguém se lembrou dos nossos nomes, mas tudo falso. O que não é falso é o que está Trump a fazer ao mundo. Finalmente, ordem nesta bandalheira wokeista. Este homem, que se designava a si próprio por mulher, ganhava os campeonatos todos em que participava, porque era um homem, obviamente. Isso é proibido agora, acabou-se essa bandalheira toda, finalmente o mundo está a entrar numa ordem que nunca devia ter perdido, mas uma vez que se perdeu, ou quase se perdeu, agora, graças a Donald Trump, nós estamos a reverter toda essa loucura wokeista e estamos a entrar nos eixos novamente. Quanto ao ensino, há escola sem TPC, são trabalhos para casa, e pais que desesperam com a quantidade deles, porque são demais. Às vezes são 23 horas e eles ainda estão a fazer os trabalhos. Eu sobre isso só tenho que dizer o seguinte: eu nunca marquei trabalhos para casa. Dei esporadicamente alguns desafios, se tiverem tempo, mais durante o fim de semana, tentem fazer isto, tentem responder àquilo, mas nunca numa base de fazer trabalhos de casa, porque eu bem sei que os alunos, desde que saem das suas casas até que voltam a entrar, passam 12 horas. Eles estão 12 horas fora de casa, não têm tempo para nada se não estar na escola. Bom, mas eu explico aqui neste texto, talvez seja melhor lê-lo. Absolutamente absurdo carregar crianças que estão 12 horas fora de casa. 12 horas por dia. Ainda por cima, vamos carregá-los com mais trabalhos de casa. Quer dizer, quando chegam a casa, mal têm tempo para ver os pais comer qualquer coisa e ir dormir, ainda têm que fazer trabalhos de casa. Nós temos o dobro do tempo em escolas. As nossas crianças passam o dobro do tempo na escola do que passam as crianças dos países desenvolvidos. E as escolas em Portugal são meros armazéns de crianças. E mesmo assim, as nossas crianças são as que sabem menos, como se viu nos últimos relatórios internacionais. Apesar de serem aquelas que mais tempo passam nas escolas e depois vão para casa ainda fazer trabalhos. Para que nos serve uma escola que ensina, é verdade, mas não exige a aprendizagem?
Não avalia as crianças, elas passam todas. Elas no primeiro dia do ano letivo sabem que no final estão passadas. Quer façam muito, quer façam pouco, ou quer não façam rigorosamente nada, e muitas nem os pés lá põem a maior parte do ano, como aquelas crianças daquela etnia X que estamos proibidos de dizer. Essas, a maior parte do tempo, nem sequer lá vão. E passam na mesma. Portanto, que fraude é esta, pergunto eu, que fraude miserável é esta, que chamam ensino em Portugal, em que a escola não avalia, a escola deixou de avaliar para que toda a gente passe, para fazermos um bonito nos números falsos, os números são falsos, mas fazemos um bonito lá fora com esses números, como se realmente tivéssemos muito sucesso, quando na realidade não temos sucesso nenhum, como vimos agora nas comparações internacionais dos últimos testes que há poucos meses foram publicados. Só temos um país atrás de nós, salvo erro, Chipre, e de resto está tudo à nossa frente. As nossas crianças são as que sabem menos, são as que estão menos preparadas e são aquelas que mais tempo passam na escola. É absurdo, é ridículo, ainda por cima, passar-lhes trabalhos de casa. É a minha opinião. Economias de Portugal e de Espanha sobressaem na Europa com turismo e imigração a ajudar. Quer dizer, os dois últimos países socialistas da Europa, porque quer queiram, quer não, nós estamos a ser governados por um governo que se diria social-democrata, mas a verdade é que o programa, o orçamento que foi aprovado foi o orçamento do PS, portanto um orçamento socialista. Este governo governou todo o ano passado com um orçamento socialista. Este ano já vai governar com o seu orçamento, mesmo assim com algumas nuances socialistas. Bom, mas a verdade é que estes dois últimos países da Europa só se safam por causa do turismo e, dizem eles, imigração a ajudar. Eu não sei o que é que a imigração ajuda, realmente eu vejo que as empresas precisam de gente, mas eu também olho para os centros de emprego e vejo-os carregadinhos de desempregados à espera, não se sabe de quê. De trabalhar não é, porque eles apenas querem carimbos, a maior parte deles, portanto eles estão ali não para trabalhar, estão ali para passar os últimos anos da sua vida antes da reforma. Portanto, temos centenas de milhares de reformados que se recusam a trabalhar, de desempregados que se recusam a trabalhar e depois importamos talvez 1 milhão, 2 milhões, ninguém sabe, de imigrantes, a maior parte deles ilegais, contribuem com bola para a segurança social. Bolinha, porque são ilegais, não podem com nada beneficiar a nossa segurança social. Mas mais à frente vamos ver uma história particular. E o Governo investe 52 milhões... mas eu antes disso queria-vos dizer que só os países subdesenvolvidos ou aqueles que estão na cauda dos países em vias de desenvolvimento, como eles chamam, é que se agarram ao turismo para sobreviverem. Vejam, o turismo a salvar os últimos 2 países socialistas da Europa. O turismo a salvá-los. Tal como no México e no Egito, por exemplo, o turismo só é fundamental nas economias de países atrasados. Não é nada bom que não sejamos salvos pelo turismo. O turismo é importante, é até fundamental, mas não pode ser a nossa mola, não pode ser a nossa tábua de salvação. Tem que ser a indústria, a produção de riqueza, a nossa tábua de salvação e não o turismo. O Governo vai investir 52 milhões de euros na prevenção de incêndios rurais. Se investisse 1/10 disto, mas não é 52 milhões. Todos os anos a época balneária dos incêndios nos custam mais de 1.000 milhões de euros. Isto é apenas uma pequena fraçãozinha que tem a ver com a prevenção, dizem eles, mas é mais um grande negócio à pala dos incêndios que ninguém quer impedir que se alastrem ou que se ateiem. E com a justificação parola das alterações climáticas, eu ouvi esta notícia no rádio e não queria acreditar na forma como ela foi dada, que era para combater as alterações climáticas e mais não sei o quê, mas a diferença de temperatura e tal, que o Governo investiu mais 52 milhões. Bom, não é para combater o terrorismo dos incendiários, que todos os anos é o que deita fogo às matas todas. Não são os eucaliptos, nem são as alterações climáticas, são os fósforos dos incendiários. Mas eles sobre isso não querem falar, não interessa muito explicar e entrar muito por aí. Os incendiários não existem, não interessam. O que interessa é as alterações climáticas e os eucaliptos. Então são mais 52 milhões que alguém vai receber. Então, com a justificação parola das alterações climáticas e dos eucaliptos, como se fossem estes, e não os mesmos terroristas incendiários de sempre, quem lançou fogo às matas. Mas não,
não são os eucaliptos, nem são as alterações climáticas que lançam fogo às matas, são mesmo os incendiários. E vejam este caso que vos falei ainda agora, que vem na CNN, que diz que um imigrante estava ilegal nos Estados Unidos há 15 anos, foi apanhado finalmente. Quantos haverá lá? Mas quantos haverá lá? Este foi apanhado, acabou detido por agentes fortemente armados. E eu digo assim, um imigrante sem documentos foi detido por agentes federais fortemente armados. O homem não tem registro criminal, ok? E vive nos Estados Unidos há cerca de 15 anos. O testemunho foi dado à CNN internacional pelos familiares do homem que receiam agora que ele seja deportado. Mas o que eu digo é isto. Há 15 anos ilegal nos Estados Unidos. 15. E, tal como os nossos milhares de imigrantes ilegais, a descontar milhões de zeros. A descontar milhões de zeros para a Segurança Social. Milhões de zeros, digo bem, porque cada imigrante ilegal desconta com 0 euros. Imigrante ilegal não pode trabalhar legalmente. É ilegal, não trabalha legalmente. Pode até trabalhar, mas ilegalmente. Se trabalha ilegalmente, ou ao negro, como se diz, não desconta para a Segurança Social. Não pode sequer, não está registado cá. Portanto, cada imigrante ilegal desconta 0. Contribui com 0 para a Segurança Social. Se forem milhões de imigrantes ilegais, são milhões vezes 0. É só fazer as contas, como diria Gugu da ONU. Façam as contas. Quanto é que dá para aí 1 milhão de imigrantes ilegais a contribuírem com 0? Façam as contas e deem uma resposta assim que puderem. PSP deteve 4 suspeitos de furtos em fuga que entraram numa escola em Lagos em plena luz do dia. A polícia realçou que não há qualquer ligação de intenção criminal em relação ao estabelecimento de ensino. Não sei o que é que isto quer dizer, mas isto acontece no país mais seguro da galáxia. Até as escolas são assaltadas e em plena luz do dia. É brutal, não é? No país mais seguro do mundo. E o caso Tutti Frutti, Carlos Eduardo Reis vai suspender um deputado, não é de Chega. Este deputado não é de Chega. Vai suspender o mandato como deputado do PSD, mas não queria, O deputado disse que, por sua vontade, cumpriria o estatuto de deputado e aguardaria pela acusação definitiva do processo Tutti Frutti, coisa que demoraria meros 10 anos. Só suspenderia o mandato se fosse pronunciado. Bom, pronunciado já é bom, quer dizer acusado, não é? E aí só demoraria para aí 2 ou 3 anos. A nossa legislatura acabaria antes disso. Bom, o que interessa, meus caros, para a comunicação social, o que interessa não é este amigo, nem os outros 59. O que interessa é se há 11 ou 13 deputados do Chega a contas, como eles dizem, a contas, com a justiça. Mesmo que isso seja totalmente falso. O importante é repetir-se isto de 15 em 15 minutos, como fazem as televisões por cabo em Portugal. Pode ser que se consiga desviar a atenção dos 60 dirigentes do PS e do PSD que formalmente são acusados pelo Ministério Público de tráfico de influências na operação Tutti Frutti. Só num caso são 60. Não são os 11 do Chega, nem os 13, ainda por cima falsos, porque nos 13 eu já estou, mas eu não estou. A notícia é falsa. Porque esses 60, pelos vistos, não estão a contas com a Justiça. Quer dizer, eles foram já acusados pelo Ministério Público, há matéria para julgamento, o Ministério Público acha que foram cometidos crimes, pelo menos naquelas 60 pessoas, PS e PSD, mas isso, pelos vistos, não é estar a contas com a Justiça. A contas com a Justiça é, por exemplo, um tipo sobre o qual é feita uma queixa, que depois é retirada, como aconteceu com a minha deputada do lado, ou como aconteceu comigo, uma queixa que nem sequer foi acompanhada por acusação do Ministério Público, como eu explico no meu vídeo e explico atrás. Mas vejam que é para perceber a diferença entre haver uma queixa particular de uma pessoa que se queixa de outra porque o cão está a ladrar toda a noite, ou porque faz barulho em casa a altas horas da manhã, isso é uma queixa. Outra coisa é o Ministério Público dizer assim, não, realmente isto é um crime. Isto que o senhor praticou é um crime e o senhor tem que responder por este crime. Há uma grande diferença. No meu caso, eu não fui acusado de crime nenhum pelo Ministério Público. O Ministério Público não viu, no meu caso, no caso da queixa que fizeram contra mim, não viu ali indícios de crime nenhum e, portanto, não me acusou de nada. Mesmo assim, apareço lá como
estando a contas com a Justiça. Não sei que contas são aquelas, só podem ser aquelas contas do Gugu da ONU, aquelas que ele dizia, é só fazer as contas, mas nunca as fez. Temos aqui a senhora Mafalda Anjos, comentadora da CNN Portugal, que analisa o momento vivido pelo Chega. Bom, mas esta senhora era a diretora da Visão quando ela entrou, ou quando ela se aproximou da falência técnica em que hoje está. Ela saltou fora, obviamente, viu que o barco ia afundar, ela não é estúpida nenhuma, e portanto saltou fora. Ora, aqui está a Mafalda, escordoida, que deixou falir a Cegueira era a Visão, eu chamo-lhe Cegueira, a explicar que os males de Portugal não advêm, não pensem lá, que é isso, não advêm dos 50 anos de compadrio, de roubo descarado e de corrupção de milhares de dirigentes do PS e do PSD. Digo bem, milhares de dirigentes no PS e no PSD. Basta olhar para as câmaras municipais, nem é preciso olhar só para o governo. Mas sim, o mal de Portugal, mas sim, advém dos 5 anos em que nenhum poder o Chega teve. Nenhum poder, nenhuma corrupção, nenhum compadrio, nada, absolutamente nada, porque não chegámos ao poder. Simplesmente por isto. Como nós não chegamos ao poder, não podemos ser corruptos, não podemos ser compadres, não podemos ser nada disso, porque não temos o poder nas mãos, nada do poder nos chega. Quanto mais não seja só por isso, portanto, isso arreda logo tudo. Um dia que chegamos ao poder, poderá acontecer a mesma coisa, ou não, logo vemos, eu estou convencido que não, mas atenção, haverá sempre a exceção que confirma a regra. Haverá sempre exceções em todos os partidos. Já houve no PCP, houve nos partidos da extrema-esquerda. Portanto, não vejo porque é que não possa haver um caso ou outro no Chega quando nós chegarmos ao poder. Atenção, nós não somos Deus, não somos perfeitos, haverá sempre entre nós alguém que prevarique, como em todos os partidos. O que nós queremos é que sejam muito poucos a tender para 0. Se possível, 0. Mas não será possível, conhecemos a essência humana e sabemos que o poder corrompe. Não corrompe todos, mas corrompe alguns. O que nós esperamos é que sejam muito poucos ou nenhuns aqueles que se deixem corromper da parte do nosso partido, do Chega. Mas então eu dizia que não foram 50 anos de corrupção que deitaram Portugal abaixo. Não, foi o Chega. O Chega que nunca esteve no poder, que nunca roubou um cêntimo a ninguém, o Chega é que é o mal deste país. Diz aqui a dona Matrafona. E depois, como se não chegasse, no mesmo canal de televisão, temos o diretor executivo, o tal que quer ser polígrafo, que aparecia na última campanha eleitoral a desmentir André Ventura nas coisas que ele dizia e a dar razão sempre aos outros. Portanto, um polígrafo wannabe, queria ser, quando for grande, quer ser um polígrafo. Para já, nem isso é. E ele diz o que resta André Ventura dizer nesta altura, é blá, 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 blá. Eu não quero saber disso para nada, a não ser o que eu digo, que é a outra face, esta aqui abaixo, que vocês estão a ver, é a outra face do esquerdoidismo da CNN a tentar malhar no Chega. E isto é todos os dias, meus caros. É todos os dias. Realmente, é o Chega quem malha em todos eles e há 5 anos seguidos. Quanto pior dizem de nós, melhor. Mas estes esquerdófilos ainda não interiorizaram isso. Ainda não interiorizaram quanto pior dizem de nós, mais nós crescemos. E é que já temos 50 deputados. 50 deputados. O Bloco de Esquerda nunca passou dos 23, salvo erro, coisa do género. O CDS nos seus melhores anos também não. Enfim, nós estamos com 50. É o dobro disso, não é? E portanto, mas eles não querem saber disso para nada, não percebem isso, ou fingem não perceber. Então, 50 deputados e a caminho da maioria absoluta. Olhem que só nos faltam 28, como tem o PS e como tem o PSD. Tem 78. Nós temos 50, falta-nos 28. É pouco mais de metade do que nós já temos, percebem? O difícil foi chegar aqui. Agora é só mais um saltinho. Mas eles também não dão conta disso, não percebem isso. E, portanto, nós estamos a caminho, com mais qualquer coisa, a caminho da maioria absoluta. E vamos lá chegar. Vamos lá chegar. E quanto pior dizem de nós, fixem isto, quanto pior dizem de nós, mais nós crescemos, porque nós percebemos que é uma campanha, toda ela organizada pela comunicação social toda, a comunistação social, como eu lhe chamo, todas as televisões por cabo que estão na falência, todos os jornais que estão na falência, as revistas que estão na falência, bom, e as rádios nem vale a pena falar, veio-se esta semana a saber que a TSF, Rádio China, rádio do Bloco de Esquerda, e o JN e o DN, que fazem parte da mesma empresa, afinal estavam a ser injetados com dinheiro, com lavagem de dinheiro do tal sobrinho angolano,
isto é público, saiu esta semana, portanto, quando acusam o Chega de financiamentos ilícitos, eu farto-me de rir. Eles é que são financiados por lavagem de dinheiro pura, dinheiro que foi furtado ao BES de Angola, por esse senhor Álvaro Sobrinho, segundo diz a comunicação social, e dinheiro esse que foi injetado num fundo, no JN, o Jornal do PS, no DN, Jornal do PCP, e na TSF, Rádio do Bloco de Esquerda. Nessas 3 publicações foram injetados milhões. Mesmo assim não chega. Mesmo assim estão na falência, vão precisar de mais, e já anda o Bloco de Esquerda a tentar fazer com que os deputados aprovem um financiamento para os jornalistas de esquerda, ou, em último caso, para os jornalistas que trabalham sem intenção de terem lucro, ou seja, empresas que sejam aquelas empresas IPSS, ou seja, não visam o lucro, visam apenas fazer o bem público. O bem público, o bem do Bloco de Esquerda, o bem do PS, do PCP e por aí fora. E do LIVRE. Pois, connosco não contam de certeza absoluta. Mas dizia eu, para terminar isto, que estes esquerdófilos ainda não interiorizaram que nós temos 50 deputados e que estamos à beira de conseguir alcançar o PS e o PSD. E portanto, quanto pior dizem de nós, para nós é melhor, já o disse, por isso, força, escarloucos, como eu escrevo, força nessa foice e força nesse martelo, porque quanto mais força fizerem na foice e no martelo, mais nós crescemos. Até me deixa rir. Muito obrigado, meus amigos. Obrigadíssimo. E até ao próximo vídeo, que em princípio ainda vou publicá-lo hoje. Muito obrigado.